encerrando aqui na água, trazer um texto falando sobre a nova perspectiva do STF sobre o controle difuso, a mutação constitucional e os limites da legitimidade da jurisdição constitucional, do professor Martônio Lima e Marcelo Oliveira e Lenny Streck. Então, esse texto ele vai trazer uma posição do Supremo Tribunal Federal numa decisão em que ele modificou o entendimento do artigo 52(10) da Constituição, né? Modificou o entendimento, não, modificou o texto, né? Falando que o Senado ele tem a função de apenas dar publicidade nas decisões de inconstitucionalidade ou constitucionalidade que o Supremo tomar quando no caso difuso. Tudo começou na reclamação 4335 do Acre, né? Onde um HC, na realidade foi uma decisão que o juiz de primeiro grau lá de Manaus, lá do Acre, ele decidiu pela não concessão de um regime progressivo de pena, porque o réu ele cometeu um crime hediondo, e pela lei de crimes hediondos não admite progressão na pena, né? Só que aí, o que acontece? O réu e seu advogado vislumbraram em um caso de São Paulo que houve a concessão, e aí chegou no Supremo caso, para um caso de São Paulo, de um regime progressivo para crimes hediondos. Então, o que o réu no Acre quis? Ele quis a abstrativização dessa decisão do Supremo Tribunal Federal que tomou nesse caso de São Paulo. Então, ele chegou via reclamação e solicitou ao Supremo arguindo que houve uma afronta à autoridade do Supremo nessa decisão desse juiz de primeira instância, já que ele deveria ter concedido, sim, o regime de progressão pro réu, nesse habeas corpus, né? E aí surge a questão, como assim houve uma objetivação desse controle, né, em sede de reclamação? A reclamação foi para uma tese, né, e não foi mais para uma decisão. Você pegou uma decisão de outra pessoa e aproveitou para você. E como chegou a esse aprofundamento pelo Teori Zavascki, que à época, falecido Teori Zavascki, que chegou à conclusão que o Senado tinha uma função de mera publicidade nas decisões de inconstitucionalidade, quando a Constituição diz o contrário, né? Então, esse que é o grande problema colocado nesse texto, né, construído por esse texto, porque houve com certeza que uma extrapolação da competência do Supremo, né? Eles bem colocam como é que passou da alteração da norma de um texto, que às vezes um texto admite uma múltiplas construções de normas, né? E passou de alteração do próprio texto, né? Que espécie de modificação, espécie de atuação legislativa do Supremo é essa, né? E isso, né, fere não só o Pacto Federativo, porque retira a competência do Poder Legislativo, né? Mas também fere o devido processo legal, justamente por uma decisão em caso concreto, em controle difuso, passa a ter a mesma força de uma decisão em controle abstrato, em controle concentrado. Então aí que se coloca toda uma questão sobre, esses tipos de controle de constitucionalidade, o Brasil admite 2 tipos de controle de constitucionalidade, eles são diferentes. Enquanto um vai ter uma eficácia inter partes, o outro vai ter eficácia erga omnes. Agora, o que acontece? A Constituição Federal, pelo Poder Constituinte originário, e já havia essa previsão em constituições anteriores, permitia que em uma decisão em controle difuso, né, em um controle difuso, onde haveria eficácia inter partes, essa decisão poderia ter uma eficácia erga omnes mediante a deliberação do Senado, né, que ele retiraria a eficácia da lei. E aí é bem claro, seria ex nunc, né, essa atuação do Senado, e não ex tunc, né? E aí já temos uma das principais diferenças.
o Senado ele não compete retirar a vigência da lei desde o seu início, né? Ele competiria ele apenas adequar essa decisão para que se possa todas as pessoas, né, da jurisdição brasileira pudessem ter o mesmo impacto dessa decisão, né? E aí o texto ele coloca também uma questão interessante, que é sobre a legitimidade de participação no controle concentrado, né? Que não só alguns estatais têm a competência para entrar com ações de declarações de constitucionalidade, mas também a própria sociedade civil, a OAB, sindicatos, partidos políticos, né? Enfim, entidades que têm essa capacidade ativa para entrar com ações via, é, via de exceção, né? Ações de declarações de constitucionalidade. E, nesse caso, sequer houve a participação da sociedade para que houvesse uma declaração com efeitos erga omnes, né? Porque, no caso, o Senado ele representaria a sociedade civil, a população em si, né? E não ficaria adstrito um controle ao Poder Judiciário. Ele não teria essa competência, essa força, esse monopólio de poder modificar a Constituição sem que houvesse a participação da sociedade, né? Via até os representantes eleitos. Então, o que se coloca aqui é a partir dessa objetivação, desse controle difuso, o que houve uma extrapolação de todas as competências do Supremo, né? Não só violando o devido processo legal, mas rompendo aqui com a harmonia e separação dos poderes, né? E avocando aqui uma função que ele não tem, né? Porque quais são os limites aí para essas modificações, para essas mutações constitucionais, né? Em termos processuais, como delimitar aqui a competência do Supremo? Será que ele passou a ser um órgão que diz qualquer coisa e vale, né? E aí tem um outro problema também, que é o problema de quórum. Essa decisão foi 6-5, né? Essa decisão foi 6-5. Será que 6-5 para você aprovar uma súmula no Supremo, você tem que ter um quórum mínimo de 8, né, e aprovação, se não me falha a memória, de 3/5, né, existe uma aprovação qualificada dentro do Supremo. Como é que uma aprovação aí de 6 votos contra 5, né, nessa decisão, dessa reclamação, ela virou, formou precedente, né? Então, tem questões relacionadas à própria legitimidade, né, que são completamente esquecidas pelos ministros. Além disso, boa parte dos ministros que tinham votado já tinha se aposentado, né? Então, essa decisão foi tomada por ministros não só na ativa, como ministros que estavam, né, aposentados. E pode ser que te retire a credibilidade também dessa decisão, né? Então, fica essa reflexão sobre a mutação constitucional e os limites, que no caso aqui a falta deles, né, que ocasionou a possibilidade de que houvesse essa retirada de função do Senado, reduzindo a um órgão de imprensa, né? A um órgão que caiba apenas a dar uma publicidade, ao invés de ele mesmo deliberar sobre a retirada de eficácia, suspensão de eficácia de uma lei declarada inconstitucional, né? E aí a gente percebe aqui que seria suspenso o plano da eficácia e não o plano da vigência, já que ele não teria esse condão de declarar a inconstitucionalidade de uma lei, né, coisa que é competência do Supremo, né, de suspender a vigência. Né. Agora ele suspenderia aqui a eficácia de uma lei, né, o Senado, e isso nem mais ele pode fazer, né. Então, fecha esse vídeo, texto relativamente curto, mas com muitas traz bastante mensagem sobre o controle de constitucionalidade brasileiro. E agora também a gente tem outro fenômeno que é a modulação de efeitos, que está muito em voga,
né, que precisa também que sejam desenhados limites. Então, existem algumas balizas que devem ser colocadas para em que, inclusive, conformem aqui a competência do Supremo, né, para que não fique um tribunal que decida sem fundamento, sem parametrização das decisões. Então, é necessário que haja, sim, que repensem-se os argumentos e os fundamentos devem ser coerentes aqui. Essa é uma necessidade que se faz para que cada vez mais a gente tenha decisões mais sólidas e que também prevaleça a segurança jurídica, o devido processo legal, enfim, e tantos outros postulados aqui, preceitos constitucionais que nessa decisão ficaram a desejar.